chega de nostalgia, chega de falar do passado, agora é hora de falar do futuro, vamos voltar ao espaço, vamos falar de inovação no espaço. Ricardo Marvão, bem-vindo a este Portugal Air Summit 2020. Olá, bom dia, ou boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-lo. Sim, ora bem, tenho aqui no painel o João Pedro Machado da Fidelidade e o Pedro Araújo, que é o founder da BitClick, e falta-me um convidado, que é o Rodolfo Condessa, que deve estar a entrar daqui a pouco tempo. Enquanto esperamos pelo Rodolfo chegar agora, começo só por dizer: o meu nome é Ricardo, sou um dos... acho que já temos aqui o Rodolfo. Rodolfo, estás aí? Rodolfo? Ok. Eu estou aqui ainda com algumas limitações técnicas, mas já cá estou. Ok, fantástico. Estava aqui a pensar se seria melhor fazer em português ou em inglês, mas acho que já que começámos em português, vamos fazer em português. Olá a todos, já agora apresento-me. O meu nome é Ricardo, sou um dos cofundadores da BTI. A BTI é uma empresa uma consultora de inovação colaborativa entre empresas. Eu acho que estão aqui a entrar vários convidados. E já agora queria-vos pedir primeiro uma breve introdução de cada um. Se calhar começava com o João Pedro Machado da Fidelidade. Sim, muito obrigado. Olha, boa tarde a todos e obrigado por este convite. Portanto, o meu nome é João Pedro Machado, sou de facto da Fidelidade. Tenho aqui no grupo dois chapéus. Sou CEO da OK Teleseguros, portanto a empresa via direta que tem a marca OK Teleseguros, e também sou responsável pelo Center for Transformation, uma área dedicada dentro do grupo a identificar a inovação e a transformação dentro daquilo que são os nossos ecossistemas. Portanto, não só dentro daquilo que é o core do segurador, mas dentro dos ecossistemas onde trabalhamos, da casa, na mobilidade, saúde, vida em geral, e que depois tem um conjunto de iniciativas e ideias que têm uma componente de transformação para fazer esse desenvolvimento e fazer com que estas ideias vejam a luz do dia. Ok. Pedro, queres explicar um bocadinho o que é que tu fazes? Sim, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Portanto, eu sou o Pedro Manuel e sou o fundador da BitClick. A BitClick é uma startup tecnológica portuguesa que está a trabalhar no setor da pesca e da transformação de pescado e a inovar naquilo que é a primeira venda do pescado em parceria com a Doca Pesca. Nós estamos a aplicar várias tecnologias num setor muito tradicional e a tentar de alguma maneira ajudar na sua otimização através da aplicação de inteligência artificial e outras tecnologias que podem ser aplicadas neste setor muito primário, não é? Do setor primário, e que não tem tido uma grande inovação nos últimos anos. E somos uma equipa de cerca de 20 pessoas neste momento, em várias áreas do conhecimento, a trabalhar neste desafio. Vocês ainda estão nas Caldas de Rainha? Temos parte da equipa nas Caldas da Rainha, mas também temos pessoas em Peniche, pessoas em Sesimbra. Quer dizer, à medida que vamos alargando o projeto a novos portos, vamos criando também equipas locais. Sim. É fantástico que haja startups que estejam a ser desenvolvidas em áreas que não sejam como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Toda a gente fala dessas cidades, mas ninguém fala de Peniche ou de Caldas da Rainha ou de Sesimbra, e não há dúvida que é impressionante que há boas startups em todo lado. Temos aí que encontrá-las. Exato. Rodolfo, se calhar agora passa para ti. Certo. Muito obrigado pelo convite e também boa tarde a todos os que me estão a ver e ouvir. O meu nome é Rodolfo, eu sou Senior Associate da Armilar Venture Partners. A Armilar é uma sociedade gestora de fundos de capital de risco que existe desde 2000. Nós inicialmente começámos a investir nos Estados Unidos. Não havia na altura um ecossistema tão rico como existe hoje em Portugal e na Europa em geral. E gradualmente o nosso alvo geográfico passou a ser cada vez mais a Europa, e hoje é aqui que estamos, e em Portugal naturalmente, com maior predominância. A nossa tese de investimento é muito em Deep Tech. A equipa de investidores é toda composta por engenheiros,
Gostamos muito de olhar para oportunidades de investimento onde os founders têm uma competência técnica para lá daquilo que são utilizadores de tecnologia. Gostamos de trabalhar com criadores de tecnologia e que essa seja uma das mais-valias das empresas em que investimos. Estamos atualmente a fazer o deployment do 5º fundo da Armilar, e que é um fundo particularmente mais deep tech do que até costumo encontrar na Europa, que é focado em tech transfer. Independentemente deste fundo, o nosso foco é muito IT, data-driven businesses, e gostamos de investir bastante cedo, tipicamente pre-Series A, mas também fazemos investimentos iniciais em Series A e Series B. Ok, obrigado, Rodolfo. Já agora volto a ti para te perguntar, tu também tiveste aqui há uns anos atrás, estiveste nesta indústria do espaço. Queres explicar um bocadinho o que é que foi o teu envolvimento? Sim, com gosto. Quando eu terminei o curso, eu tirei o curso de Engenharia Aeroespacial no Técnico. Quando eu entrei, usavam connosco, íamos todos trabalhar para o McDonald's, que não tem mal nenhum, mas porque não havia setor espacial em Portugal, e a verdade é que quando terminei o curso tive a felicidade de trabalhar na ESA como Young Graduate Trainee. Voltei para Portugal, onde estive no Gabinete de Relações Internacionais, uma pequena unidade relacionada com o espaço, e que gradualmente depois evoluiu para aquilo que é hoje a Agência Espacial Portuguesa. Depois tive a felicidade também de trabalhar do lado da indústria, na DEMS Engenharia, recentemente, e de facto tive esta felicidade de ver a indústria de várias perspectivas, desde o lado mais institucional, internacional e da indústria, e o que se passou nos últimos 20 anos em Portugal no setor espacial em particular é qualquer coisa de extraordinário. Ainda há muitos desafios pela frente, mas estamos ansiosos para ver startups desta área aparecerem também. Sim, já agora pego nisso e pergunto aqui ao Pedro. Tu também tens a BitClick também tem uma parte que passa pelo espaço. Queres explicar um bocadinho? Sim, nós começámos em 2013 a trabalhar a componente tecnológica para a pesca e começámos com um projeto internacional para um grande grupo pesqueiro que tinha um desafio que era gerir melhor uma frota de pesca de grande dimensão espalhada por vários oceanos. Portanto, há uma equipa de gestão centralizada, tem várias embarcações de grande dimensão e o desafio era uma solução que lhes permitisse tomar decisões em tempo real sobre as operações dos barcos. E nessa altura nós começámos a desenvolver uma solução, que é o Big Eye Smart Fishing, que utiliza comunicação por satélite no mar. Portanto, aí foi importante entender a tecnologia disponível na altura de comunicação marítima e utilizá-la da maneira mais eficiente, ou seja, sem aumentar os custos exponencialmente da frota pelo uso dessa comunicação, conseguir tirar o máximo partido daquilo que existia e transferir o máximo de informação para os decisores poderem operar. Portanto, essa foi uma boa experiência que depois até nos levou a ser como uma startup estrela no evento da Inmarsat, aqui há uns anos em Lisboa, porque de facto estávamos a inovar no setor da pesca, como eu disse, um setor ainda com pouca incorporação de tecnologia na área da operação e da gestão, e de facto foi um projeto pioneiro nessa altura, e a informação transmitida desde o mar, de um ponto remoto na terra, usando o espaço, não é? Era fundamental para que isso pudesse acontecer. Portanto, a aplicação destas tecnologias em áreas onde a sustentabilidade é importante e poder monitorizar e acompanhar e gerir de forma mais eficiente dependem hoje em dia da indústria aeroespacial, nomeadamente dos satélites. Muito interessante. Já agora, João Pedro, faço-te a pergunta. A Fidelidade tem algum projeto na área de espaço ou toca de alguma maneira esta área de espaço? Seguros para astronautas, acho que ainda não, mas... Ainda não. A indústria, vamos ver aqui, há vários ângulos que podem ser interessantes. Na parte aeroespacial, a própria indústria em si, e aí temos os seguros mais, diria, tradicionais em termos empresariais, mas há um conjunto de riscos emergentes que começam a aparecer e que eu diria que se calhar por alguma presença mais curta ainda não estamos lá. Presença mais curta do nosso país ainda não estamos lá. Ou seja, é uma indústria que, por exemplo, no Reino Unido, no próprio Lloyd's Market, já existem muitos seguros. Eu sei que algumas seguradoras que lá estão seguram empresas como a Virgin Galactic
e que quando o Sr. Richard Branson rebentou uma das naves, ficou muito contente porque no dia a seguir essa seguradora pegou o sinistro. Nós estamos longe disso, estamos muito afastados. Agora, a indústria aeroespacial é uma indústria que, na sua fileira, tem muitas empresas e tem muitas componentes que, de facto, cada vez mais temos que entrar. E, portanto, há aqui duas dimensões que eu acho que é importante para uma fidelidade um dia começar a pensar. Por um lado, na parte mais core, e se um dia houver viagens ao espaço, vamos segurar esses space travelers ou não. Eu estou ansioso por ir a uma agência de seguros e dizer que vou fazer uma viagem espacial e gostava de ter um seguro de viagem. E, por outro lado, toda a indústria que está por trás, que tem parte mais de propriedade, que tem toda a parte mais de acidentes pessoais, e que aqui nos leva a um ponto fundamental que é a dimensão dessa indústria, pelo menos no mercado em que nós estamos, que é o mercado nacional, e segundo o conhecimento que temos da especificidade dessa atividade. A indústria do espaço é uma particularidade que eu acho que no caso das seguradoras é muito interessante, que é as seguradoras vivem de informação. E nós não conhecemos a indústria espacial porque é uma indústria extremamente recente. Portanto, não só não conhecemos bem os riscos que podem daí vir, como começar a construir modelos que prevejam o que é que será a cobertura para esses riscos, é um campo completamente novo. Por outro lado, é daquelas indústrias que, por ser tão inovadora e tem tanto desconhecido, quanto mais cedo nós começarmos a entrar, mais começamos a aprender. Portanto, eu diria que não temos ainda um programa específico, mas diria que à medida que este setor começar a ter relevância no nosso mercado, deveríamos rapidamente começar a pôr aí no pé e começar a conhecê-lo. Ok. Já agora faço-te a pergunta, a Fidelidade há muitos anos trabalha com startups e mesmo na tua área de transformação também há muito trabalho que é inovação interna e também com startups. E já agora queria te perguntar, deste processo ao longo dos anos, o processo de aprendizagem todo, desta colaboração que existe entre a corporate, a Fidelidade e as startups, quais é que são os ingredientes que tu achas que são importantes para que haja esta boa colaboração entre as várias áreas e entre os vários stakeholders? Eu não sei se é uma resposta one size fits all. Acho que depende muito da organização e depende muito do corporate. Há aqui dois ingredientes que são fundamentais. O primeiro é, do lado do corporate, haver estrategicamente uma ambição clara de fazer aquilo. Ou seja, um corporate, quando começa o ano, tem uma agenda definida, tem um budget definido, tem toda uma engrenagem montada para entregar um plano para esse ano. E, por vezes, aparecem startups com ideias extremamente interessantes que desviam o que está previsto naquele plano operacional. E, de repente, mobilizar toda uma máquina para endereçar a bondade que vem daquela ideia, daquela startup, é complicado. E isso é a maior, diria, reclamação, no bom sentido, que temos das startups, que é os corporates às vezes demoram muito tempo a responder. Não é por maldade, é porque, de facto, está toda uma máquina montada para outro caminho que não aquele. E, portanto, tem que haver uma missão clara de seguirmos aquele caminho, temos a estrutura montada para endereçar. Por outro lado, dos lados das startups também é importante que é ter uma capacidade de flexibilidade que tipicamente caracteriza as startups, não só de adaptar a entrega, mas também de adaptar o próprio conceito. E eu dou um exemplo muito particular. Nós temos muitas startups que nos trazem uma solução full-fledged, ali, integrada. E nós dizemos, fantástico, mas no nosso caso, interessa-nos este módulo. Queremos retirar este módulo da vossa solução e integrar na nossa. E muitas vezes respondemos, não, a nossa proposta de valor é isto tudo. Eu sei, mas não é isso que nós queremos só esta parte. E esta flexibilidade ajuda, por vezes, a adaptar. E ajuda, por um lado, corporates, porque acelera muito o desenvolvimento de peças dos nossos modelos e às vezes ajuda startups porque acelera a monetização de uma ideia que tem, sem desvio, obviamente, às vezes a visão transversal. Há aqui estas duas questões que acho que são importantes. Sim, muito interessante. Se calhar agora pergunto ao Pedro, do outro lado, ou seja, não do lado do corporate, mas do lado da startup. Ainda há pouco falaste da Inmarsat, eu também segui... Estou? Sim. Estão-me a ouvir? Sim. Sim, ok. Houve aqui um glitch qualquer. Do lado da startup, tanto o lado do trabalho que fizeste com a Inmarsat, como mesmo com a empresa de pescas que tinhas falado, não sei se pode dizer qual é que é o nome da empresa, mas pronto, vou deixar oculto. Como é que é essa colaboração que fazes e o que é que tem evoluído na forma como tu tens trabalhado com estas big corporates? Ou seja, desde o momento em que começaste a trabalhar com estas big corporates até hoje em dia, quais é que são os learnings e como é que farias diferente hoje em dia?
Sim, em parte aquilo que foi dito anteriormente pelo João é uma realidade, ou seja, muitas vezes nós pensamos num modelo, numa proposta de valor muito completa, muito integrada, e a corporate aquilo que precisa é só de uma peça ou duas desta engrenagem, e às vezes fazer essa adaptação não é fácil, mas poderá ter que ser o caminho a seguir. Mas isso tem que ser muito bem ponderado, porque não nos podemos desviar da visão global do projeto também e desvirtuar aquilo que é o investimento que estamos a fazer na solução, porque senão transformamos numa empresa de serviços, de adaptar as coisas muito granularmente. Mas é muito comum isso acontecer, ou seja, termos uma proposta de valor ampla e, devido ao facto, como o João disse bem, não é, que há ali um caminho que já está a ser seguido, não encaixar na perfeição e termos que nos adaptar, porque somos a entidade eventualmente mais ágil para poder fazer essa adaptação e também validarmos o nosso produto. Portanto, a relação que temos tido é muito numa lógica ainda de market fit, ou seja, de adaptar toda a visão do produto àquilo que é a real necessidade, e no nosso caso em particular, hoje, por exemplo, em Portugal, estamos a desenvolver o projeto Lota Digital, e que é um projeto que só foi possível levar para a frente integrando a solução numa companhia estabelecida, que é a Doca Pesca, porque era a entidade em Portugal que detinha a primeira venda do pescado. Portanto, aquilo que nós estávamos a querer transformar com uma nova solução tecnológica e um novo processo é regulado e é operado em Portugal em exclusivo por uma empresa do Estado. Portanto, aí tivemos um grande desafio em conseguir convencer a corporate de que deveria deixar a nossa startup fazer o projeto e levá-lo para a frente. Isso levou inclusive a uma adaptação de legislação, portanto foi necessário encontrar um enquadramento legal para que a nossa plataforma pudesse realizar uma primeira venda de pescado, ligando o barco ao comprador e fazendo a transação de forma legal. Portanto, e esta dificuldade em dizer do outro lado, perceber a proposta de valor e que se calhar o futuro passa por ali, mesmo estando a operar no core daquela empresa, não é? Porque a nossa proposta de valor acaba por ser quase no coração daquilo que é a atividade da grande companhia. Portanto, conseguir convencer os decisores de que vale a pena experimentar e criar um enquadramento legal e operacional para que a coisa possa acontecer foi um grande desafio, mas conseguimos fazê-lo, e o projeto hoje já é visto, e a própria Doca Pesca diz que há ali componentes que estamos a desenvolver com alta tecnologia que são peças essenciais para o futuro da própria organização e que não querem prescindir deles e eventualmente até investir neles. Portanto, é todo um trabalho que se tem que fazer com provas dadas no terreno, ou seja, a execução na prática é que pode provar e desmontar um bocadinho às vezes alguma resistência ou incapacidade de mudar rápido uma grande organização. Portanto, acho que é preciso provar na prática, não é? Que as coisas funcionam e que a tecnologia pode trazer benefícios para toda a cadeia que está montada. Muito interessante. Então, se calhar, Rodolfo, eu agora depois de ouvir uma corporate e uma startup, pergunto-te, como investidor, como é que tu vês o teu papel também na ligação entre ambas as entidades e a colaboração entre elas? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente nós somos investidores na startup e, portanto, estamos 100% comprometidos com a startup e o nosso herói é o founder ou a founder e é por ele ser porque tentamos encontrar caminhos e ajudar naquilo que seja possível. Ainda assim, nós só vamos ajudar e a startup também só se vai ajudar a si própria se olhar para estas empresas com as quais está a tentar ou fazer pilotos ou se já tiver uma relação comercial estabelecida, se responder a um problema concreto. E este é sempre, e o Pedro saberá isso melhor que ninguém, é sempre o grande desafio de qualquer founder, é encontrar este product market fit, que na realidade é aquilo que faz com que as empresas consigam escalar a sério. E nesse sentido, aquilo que nós quando investimos numa empresa, nós investimos muito early stage, tipicamente, não exclusivamente, mas muitas vezes pre-revenue, em que tipicamente a tecnologia está validada, o produto está numa fase MVP ou um bocadinho mais à frente, mas onde a validação de mercado muitas vezes ainda não está. E é nestes pilotos iniciais, nestas
e que tu organizas muito bem com a BTI, estas sessões muito Open Innovation. E é nestes contactos das startups, muitas vezes até são os primeiros contactos com empresas como a Fidelidade ou outras que têm alguma abertura nesse sentido para lidar com startups, que se começam a validar um conjunto de pressupostos que existiam antes da empresa efetivamente ir para o mercado. E portanto há aqui um trabalho que não é fácil e nós de novo estamos sempre do lado da startup, e tentarmos, até na nossa rede de contactos, fazer esta aproximação, sendo sempre um equilíbrio difícil, que é o seguinte, e o Pedro aludiu precisamente a isso. Uma startup, obviamente, tem que resolver um pain point real de uma empresa tipicamente grande, não tem que ser sempre grande, mas muitas vezes são corporates. E, portanto, tem que se adaptar para resolver o problema para o qual uma empresa está disposta a pagar, e não apenas porque é um nice to have. Por outro lado, estas corporates muitas vezes têm pain points específicos, muito, muito únicos para a sua condição, que se a startup se adaptar totalmente e fizer um pivoting muito grande para resolver aquele problema muito específico daquele corporate, depois se calhar também fica demasiado prisioneiro de um use case que pode não ser escalável. E, portanto, esta relação tem que ser sempre muito bem gerida e nisto os CEOs vão aprendendo fazendo, que é efetivamente resolver um problema de um corporate, receber o dinheiro para resolver esse problema, mas ao mesmo tempo tentar não largar a sua visão ou adaptá-la, quando muito, não perdendo aquele que é verdadeiramente o pie in the sky, que é resolver um problema tipicamente global e que afeta muitas, muitas empresas. Isto não é fácil para uma startup que está numa fase muito inicial, porque ainda não tem a sensação concreta do que é que o mercado em geral quer, vai sabendo pontualmente, empresa a empresa, quais são os problemas, mas parte da arte e do engenho das startups e dos investidores que as apoiam será efetivamente este equilíbrio entre resolver concretamente um problema que alguém está disposto a pagar, sem com isso abdique do resto da visão que a startup se propõe a concretizar. Mas é muito importante esta relação, e não há muitos corporates com essa visão que se calhar a Fidelidade tem, mas ainda há alguns que ajudam estas startups que estão a ir para o mercado, e portanto da nossa parte como investidores queremos é cultivar estas relações e na medida do possível ajudar as empresas a encontrar estes primeiros pilotos que validem o produto. E claro que de novo aquilo que vocês fazem também muito na BTI é bastante relevante nesta relação. Ok, obrigado. Então, e já agora pergunto aos três, agora que estamos numa era Covid, como é que tem sido a forma como se têm adaptado a trabalhar com os diferentes stakeholders das startups e mesmo as próprias equipas e as corporates, o investidor a olhar para as startups, como é que vocês têm feito? Tem sido uma smooth transition ou tiveram que se adaptar em algumas componentes? É uma pergunta para os três. Qualquer um pode responder. Olha, se calhar começando aqui então deste lado, smooth não sei se foi uma transition period, pronto, e portanto smooth ou não, podia ser pior. Eu acho que houve uma adaptação grande. Nós já fazíamos muita ligação, muitas startups de forma remota, portanto não foi grande surpresa. O que eu acho é que, e não é só com ligação a startups, tem tudo a ver com tudo o que é o nosso trabalho em áreas novas, perde-se espaço para desenvolver criatividade, ou seja, o contacto físico, a aproximação física, a proximidade física, cria-nos um espaço para criatividade que é difícil de forma remota. Funciona, eu diria que o espaço remoto e a ligação remota ajuda-nos a acompanhar e a picar todo um plano que tem que ser desenvolvido, não ajuda a desenvolver e a mitigar boundaries que surgem no dia-a-dia, porque estamos longe. Nós temos aqui uma área que não há gabinetes, todas as paredes dão para escrever e eu diria que sentimos um boost de criatividade e de produtividade quando vimos ao escritório. Portanto, quando vamos para casa, fica tudo bem e adaptamos. Quando voltamos ao escritório, efetivamente sentimos a diferença de estarmos todos juntos. Isso passa um bocadinho também com as startups, ou seja, o diálogo, por mais capacidade que o Teams nos dá, nunca é a mesma coisa. Quer dizer, até estes próprios eventos, e eu acho que quem organiza estes eventos tem feito um trabalho absolutamente fabuloso para possibilitar estas partilhas de ideias e conversarmos todos.
não consegue ser a mesma coisa quando estamos todos no mesmo espaço e trocamos umas ideias com alguém ao lado ou conhecemos alguém ao lado. Aquela coisa que eu sinto falta de uma coisa, inclusive com startups, que eu achava que era uma coisa do século XX, que é trocar cartões. Portanto, eu dava-me cartões e dizia, não tenho, já não ando com cartões. Eu sinto falta de ter cartões hoje em dia, sinto falta de conhecer as pessoas, porque não é a mesma coisa. Acho que é uma adaptação. Há dezenas de artigos que dizem como gerir equipas virtuais. Eu acho que agora vão começar a aparecer artigos que é como gerir negócios e crescer exponencialmente apenas no virtual. Porque isto vai ser uma realidade que agora nos vai acompanhar durante muito tempo. Curiosamente, como isto temos muito aqui a falar de temas de espaço, quando deixarmos de ter só o planeta Terra como realidade, aí não há volta a dar, não é? Quer dizer, quando tiver startups na Lua a quererem fazer uma parceria connosco, aí não há volta a dar. Ou se calhar até há, mas pronto, vai ser interessante. Pedro, Rodolfo, querem comentar um pouco? No nosso caso, a adaptação foi a vários níveis, porque em termos de gestão de equipa foi um desafio, não é? De repente termos de nos afastar e cada pessoa da equipe numa empresa startup criativa em que a dinâmica do dia-a-dia conta muito, foi um desafio, mas eu consegui resolver a coisa mantendo as pessoas motivadas com desafios constantes, portanto nunca houve um momento de quebra de termos um foco e de estarmos em contacto via Zoom, mas com aquele momento, já que não podíamos estar em contacto com os clientes e com outras realidades no terreno, aproveitámos para a parte do desenvolvimento mais tecnológico no início. Mas só isso não basta, porque no nosso caso, no projeto que estamos a desenvolver, há muito contacto no terreno, ou seja, numa lota, temos que estar na lota, temos que fazer o controle de qualidade do pescado todos os dias e esse desafio não foi tão fácil de ultrapassar porque havia muito receio da nossa equipa operacional em estar presente num local onde não deixa de haver interação com os pescadores e com os compradores e com os parceiros logísticos, etc. Mas também com muita calma e com muita objetividade conseguimos ultrapassar esses medos e resolver a questão. Aquilo que sentimos como impacto foram dois, um muito positivo e outro menos positivo, no geral. Portanto, o muito positivo foi que houve uma consciencialização da importância destas tecnologias que permitem manter o negócio a funcionar à distância. E a lota digital é isso mesmo, ou seja, eu poder comprar o meu pescado sem ter que estar fisicamente na lota e poder ter acesso a toda a oferta de uma forma bem informada. Sentiste um boost na utilização? Sim, não naquele primeiro momento de Covid, mas no pós-primeiro impacto do Covid, sim, porque estávamos a fazer entrar uma grande empresa como comprador desta plataforma e aí tivemos algum atraso no desenvolvimento porque deixou de haver a possibilidade de haver certas reuniões, as próprias empresas estavam numa incerteza de como é que o mercado ia reagir, a parte da restauração, isto era uma empresa que é para um retalho especializado muito para o canal Horeca, portanto aí sentimos algum atraso, mas logo a seguir veio uma onda de interesse por outras corporates e big retailers em querer entrar na nossa plataforma porque percebem que o potencial de manterem o negócio a operar sem terem a questão do presencial, e se vier uma nova onda ou uma nova vaga, ou se isto for uma coisa que se vai manter ao longo de muito tempo, este tipo de soluções resolve-lhes esse problema. Claro. Portanto, há aqui um impacto de um atraso no desenvolvimento do negócio, porque as coisas demoram um pouco mais tempo na tomada de decisões, mas, por outro lado, há uma consciência muito grande da importância deste tipo de soluções. E isso acelera o interesse e recebemos vários contactos dos big players nacionais e estamos neste momento no processo de os fazer o onboarding, não é, dentro da solução. Rodolfo, tu focaste um bocadinho no Hero, Founder Hero, o que tipicamente significa que o investidor quer conhecer minimamente o Founder, quando está a investir nele. E como é que tu fazes sendo em formato digital? Não é possível ter aquela relação mais próxima? Como é que vocês se adaptaram? É um dos, eu diria que há três, na minha opinião, três grandes resultados deste período que ainda estamos a viver e que é muito transiente. Eu acho que tirar demasiadas conclusões enquanto não chegarmos a um steady state é perigoso. Mas eu diria que há três coisas. A primeira é com a ausência de eventos físicos e de reuniões presenciais, houve uma explosão de eventos online que
tanto do ponto de vista dos investidores como dos empreendedores, aumentou muito a visibilidade de todos perante todos. E isso é uma coisa curiosa porque passámos a ter um deal flow em termos de volume muito superior. Houve muito mais eventos que foram criados em Portugal e na Europa, pelo menos que nós participámos em vários. Portanto, houve uma vontade muito grande de toda a gente de se mostrar e de conhecer. A segunda coisa que aconteceu também foi, há um level playing field que permite a nós, por exemplo, aceder a startups de outros países que se calhar era menos óbvio, portanto, acho que, e vice-versa, naturalmente, e os empreendedores em relação a VCs de outros países. Portanto, houve aqui um level playing field e que se Portugal já estava com um ecossistema muito rico em termos de startups, a verdade é que isso não foi destruído. Eu acho que houve aqui uma maior visibilidade de todos os VCs portugueses em relação a startups europeias e vice-versa. A terceira coisa é exatamente aquilo que tu acabaste de referir, que é o processo de tomada de decisão de um investimento carece muito desta interação com os founders e efetivamente é algo que nós não tenho a certeza que esteja ultrapassado com a tecnologia, muito sinceramente. Falta ver aquela interação entre os founders, falta ver como é que eles se dão, sim. E se há química, não é? Sim. Não é só se nós gostamos deles, é se eles também gostam de nós. Vocês, e, portanto, eu acho que este fator de estarmos todos numa sala e interagirmos e termos várias reuniões recorrentes e continua a ser muito, muito relevante e é possivelmente uma das coisas que a tecnologia, ao dia de hoje, pelo menos, acho que ainda não resolve. E, portanto, acredito que quando as condições estiverem mais adequadas, em muitos aspectos vamos voltar à presença física. Eu acho que o caso por exemplo, o caso do Web Summit, há muitas coisas que acontecem nestes eventos e nas reuniões também, one-on-one, não previstas e não previsíveis e que são muito ricas, que é aquilo que os ingleses têm a palavra serendipity. E, portanto, isso online, pelo menos ainda não consegui rever e, portanto, é algo que nós esperamos que passe. Okay. E não sei se nos vamos conseguir adaptar tão facilmente. Ok, estamos a chegar ao final. Se calhar pedia-vos 1 minuto a cada um. João Pedro, se calhar começava por ti. Eu gostava de perceber um bocadinho, tendo em conta que se calhar temos aqui várias pessoas, ou inovadores, ou pessoas que estão a montar startups, algumas corporates que nos estão a ouvir, o porquê, a importância de fazer aquilo que tu fazes e porque é que tu achas que mais pessoas deviam olhar para este tema? Olha, muito rapidamente, num minuto, eu acho que tudo tem a ver com uma palavra que é estímulo. Nós temos de ser estimulados. Nós passamos de um paradigma em que um conjunto de empresas, consultoras, providers, nos vinham apresentar competências. Nós temos esta competência e temos esta capacidade. Nós hoje em dia, competências há muitas, já espalhadas no mercado e provadas, precisamos é de estímulos e de inspiração. E, portanto, quando vierem apresentar uma solução e a importância para nós de ver estas soluções é ver qual é o impacto e novas ideias de negócio. E, portanto, a vantagem em termos destas startups, todas estas entidades que nos vêm apresentar coisas novas, é ver o ângulo da ideia, numa lógica de cliente, numa lógica de disrupção de mercado, numa lógica até de futuro, e não só da competência da tecnologia. A tecnologia só, by itself, já não nos vende muito. O que vende é mesmo a ideia e o impacto que pode trazer. E, portanto, para nós é muito importante quando nos trazem essa ideia e a visão de negócio que ela pode gerar no futuro. Ok. Obrigado, João Pedro. Pedro, o que é que vês para o futuro? Para o futuro vejo que, no caso da BitClick, não é, que temos um grande desafio que é o crescimento a nível do rollout nacional que estamos neste momento a fazer e colocar a nossa tecnologia a operar de norte a sul do país e ilhas, e depois a expansão a nível internacional, que é o próximo grande passo. Isso quer dizer que estás a contratar? Neste momento estamos a contratar, sim. Okay, então quem nos estiver a ouvir já sabem, falem com o BitClick. Ok, fantástico. Okay. Sim. Rodolfo, do teu lado, o que é que vês para o futuro? Olha, um futuro muito positivo. O ecossistema português de startups evoluiu brutalmente nos últimos 10 anos e acho que há aqui uma trilogia que se começa a ver com mais frequência e que é essencial, que é ambição, competência e seriedade.
E quanto mais número de startups e de founders nós formos encontrando que tenham estas 3 características, eu acho que o ecossistema português tem todas as condições para ser, sem demagogia, um dos melhores da Europa, e a tendência é positiva. E, portanto, um imenso otimismo olhar para a frente. Fantástico. Ok. Então, obrigado, João Pedro, obrigado, Pedro, e obrigado, Rodolfo. Foi uma ótima conversa e obrigado, Air Summit, pela oportunidade. E pronto, e despedimos-nos aqui. Obrigado, meu nome é Ricardo Marvão e até à próxima. Obrigado. Adeus, boa tarde. Obrigado.